Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Com muita alegria e fé e disposição, te convido a iniciarmos o programa invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensa agora naquele problema, naquele desafio, naquela alegria que você tem hoje. Vamos apresentar a Deus toda a nossa vida, todos os nossos sentimentos, sejam eles mais difíceis, mais alegres, esteja você passando um momento agradável, esteja você atravessando um momento difícil. Vamos apresentar tudo isso a Deus com a intercessão da nossa Mãe Maria Santíssima. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora juntos rezar o ato de contrição. Senhor, que nos criastes em vosso amor e nos governais em vossa providência, iluminai nossa vida com a luz do Espírito Santo, para que possamos sempre estar unidos à vossa luz. Amém. Durante toda a semana, vamos pedir a graça de acolher Jesus na companhia de Maria. Que a palavra de Deus, que cria e recria a vida, e é alimento necessário aos que se decidiram a viver na verdade, na justiça e no amor, estejam sempre estimulados pelo exemplo de Maria, na certeza que ela os ajudará com sua intercessão. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de louvar sempre o seu santo nome. Iniciamos agora o segundo momento do nosso programa, onde nós sempre ouvimos a palavra de Deus. Eu considero o momento mais importante, que é ouvir a Deus diretamente na sua palavra. Mas para que isso aconteça de fato na nossa vida e que a gente realmente acolha como verdadeira palavra de Deus, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Vamos então agora juntos clamar o Espírito Santo de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite, irmãos que nos assistem pelo programa Vivendo a Palavra. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. O título da leitura: Sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Irmãos, a palavra de Deus vem nos dizer que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Deus nos fez filhos amados e nos deu a graça de poder manifestar o teu amor, de poder manifestar a tua misericórdia para as pessoas que estão do nosso lado. A palavra vem dizer: não se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire. Todos os dons, todas as graças que Deus nos deu, que Deus compreendeu a cada um de nós, para que nós coloquemos à disposição de Deus, para que nós coloquemos à disposição daquele que é maior na nossa vida. Deus nos fez luz, que nós sejamos luz por onde nós passamos. E para sermos luz, nós devemos refletir como um espelho. Mas não para refletir aquilo que eu acho que é correto, não para refletir aquilo que eu acho que vem a ser conivente ou coincidente com aquilo que eu penso, mas para refletir a imagem de Jesus Cristo, para refletir a imagem daquele que é maior na nossa vida,
A palavra nos diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Todo o dom, toda a graça, toda a misericórdia que Deus nos dá, é para que nós possamos glorificar a Deus nas nossas vidas. Há quanto tempo nós não glorificamos, há quanto tempo nós não entregamos a nossa vida em Deus? Peça a Deus nessa noite, Senhor, faça da minha vida uma vida de louvor, faça da minha vida uma vida de gratidão. Faça de mim, Senhor, para que eu seja realmente luz do mundo. Faça de mim, Senhor, para que eu realmente seja sal da terra. Que a minha vida, o meu testemunho, o meu modo de agir, o meu modo de pensar, reflita a Tua imagem, porque eu fui feito a Tua imagem, imagem e semelhança de Deus. Que não reflita aquilo que eu quero, Senhor, mas aquilo que é a Tua vontade. Faz de mim, Senhor, obra Tua. Faça na minha vida uma obra nova. Senhor, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Faz de mim reflexo Teu. Irmão, irmã, Deus quer que nós sejamos mais. Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, diz: vos conhecereis por vossos frutos. Que a minha vida de cristão, mas de cristão autêntico, que a sua vida de cristão autêntico, hoje possa transbordar de bons frutos. Frutos esses que venham a ser colhidos por Deus. Se eu pego aquilo que me foi dado, toda a graça, todo o dom, e escondo, ou coloco debaixo de um tapete, ou coloco debaixo da mesa, que benefício que eu terei disso? Como que eu posso fazer as pessoas conhecerem a Deus? Ou se eu pego a minha vida, por maior dificuldade que nós tenhamos, não é simplesmente abaixar a cabeça e viver como se a dificuldade fosse maior na nossa vida, não. É levantar a nossa cabeça e olhar adiante, porque nós fomos feitos reflexos, imagem e semelhança de Deus. A nossa vida deve ser transmitida dessa forma, como verdadeiros e autênticos filhos de Deus. Para que nós possamos, através do nosso testemunho, através da nossa vida, através do nosso falar, através principalmente do nosso agir, porque só falar também não adianta, só falar também não resolve. Nós devemos ser exemplos. Exemplos vivos de cristãos autênticos, de cristãos verdadeiros. Senhor, eu quero ser luz do mundo. Senhor, eu quero ser sal na terra. Mas não só falar da boca para fora. Falar com o coração contrito. Falar, Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Senhor, manifesta em mim a Tua vontade. Manifesta em mim a Tua glória. Para que eu possa dar bons frutos, assim como o Senhor deseja. Assim como o Senhor me fez. Assim como o Senhor me colocou no mundo, Senhor. Para que eu possa dar bons frutos. A palavra de Deus é clara. Vós sois a luz do mundo. Irmãos, nós somos feitos luz do mundo. Nós fomos feitos para refletir, para brilhar. Para as pessoas que estão à nossa volta olhar para nós e enxergar em nós não a dificuldade, mas enxergar em nós a alegria de sermos de Deus, a alegria de sermos cristãos. Nenhuma dificuldade no mundo, nenhuma batalha no mundo, nenhuma contrariedade no mundo é maior do que Deus que nos deu a vida. Por isso eu convido você agora a entregar a sua vida a Deus. Senhor, eu proclamo que nós fiquemos cheios do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo venha transbordar em nós essa luz. Que eu possa, Senhor, ser verdadeiramente luz no mundo. Que a minha vida seja uma vida transformada, Senhor, pelo Teu querer e pela Tua misericórdia. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. A palavra, ela é interessante, ela nos convida a guardar de fazer boas obras pensando no benefício que temos com os homens. O Senhor nos chama a algo muito mais profundo. Talvez poderíamos traduzir por aquele ditado popular, fazer o bem sem olhar a quem. Na verdade, nós fazemos o bem não porque as pessoas merecem. Nós fazemos o bem não porque temos interesse em fazer o bem. Aquele que tem o Espírito Santo dentro de si e crê na palavra de Deus, ele faz o bem porque ele é quase obrigado a fazer o bem, porque ele é movido a fazer o bem. Parecido com aquele bom samaritano que foi movido de compaixão. Ele fez o bem porque algo dentro dele o convencia. Não é o problema, a necessidade que está à minha volta que me obriga a fazer o bem, mas Deus que está em meu coração é que me leva a essa atitude. Eu
quero te convidar a ser conosco um co-evangelizador da Palavra de Deus. Nos ajude a fazer a palavra chegar mais longe. Entre no nosso site, que é o www.comfranciscojr.com.br e participe conosco. A sua participação é muito importante. Vamos agora responder uma pergunta no momento Edificando sobre a Rocha. E hoje no programa nós acolhemos a pergunta da Fernanda, lá do setor Campinas. A Fernanda pergunta assim: Francisco Júnior, a liturgia da igreja é bíblica? Fernanda, a espiritualidade litúrgica é eminentemente bíblica. A liturgia não somente serve constantemente da Bíblia, mas não se pode prescindir dela. Porque é a palavra de Deus que prepara e explica toda a ação litúrgica, no seu sentido e no seu valor eminentemente salvífico, nos levando à experiência da salvação. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1104, 1104, afirma que a liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos salvaram, como também torna-os presente. Em cada celebração sobrevém a efusão do Espírito Santo, que atualiza o único mistério. O nascedouro da liturgia, minha irmã, ela vem do próprio Jesus. Jesus, ele reúne os seus discípulos, os seus apóstolos, tem aquele cena da Santa Ceia tão bem pintada, tão tradicional, que muitos de nós temos inclusive nas nossas casas, onde Jesus ele se preocupava em manter a sua presença real no meio dos seus apóstolos, no meio da igreja, mesmo após a sua morte, ressurreição. Então ele convida todos os seus discípulos e ele ensina como eles deviam fazer. Por isso que fala do memorial da fé, da permanência da experiência da fé. E essa experiência da fé comunitária, que coloca Jesus como centro pelo poder do Espírito Santo, ele é real e atual, que se chama de liturgia. E a liturgia, que a gente costuma falar, a missa em si, aí ela tem toda uma estrutura que ao longo dos séculos foi se organizando para que cada um de nós possamos viver a mesma experiência que viveu Jesus com seus apóstolos tantos mil anos atrás. E a riqueza é tão grande que em qualquer lugar do mundo, no momento que se celebra a liturgia, que se celebra a missa, que se celebra a Eucaristia, se experimenta a mesma leitura bíblica, a mesma sequência, o mesmo Jesus, dando um aspecto de unidade muito importante na igreja. Nós somos um e a própria palavra nos convida que seja um. E nós o somos na Eucaristia. Por isso que é muito comum, às vezes até nos encontros de jovens, de casais, sempre tem uma frase feita que é assim: o cristão jamais se despede, porque ele sempre se encontra na Eucaristia. A Eucaristia nos leva à experiência da comunhão, na comunhão dos santos que nós rezamos no credo, onde naquele momento se une toda a igreja, nós que ainda estamos aqui neste mundo, na terra, inclusive com todos aqueles que já estão na graça de Deus, porque todos nós estamos no corpo de Cristo, no Cristo Jesus, na igreja, que Ele é a cabeça e todos nós somos os membros. É muito bom, vale a pena você estudar e aprofundar nesse mistério. Você pode buscar o livro A Celebração Litúrgica, do Matias Alves, na página 272 e principalmente o Catecismo da Igreja Católica, também no número 1104, mas vale a pena você buscar todo o Catecismo da Igreja para você entender tudo o que se celebra, que a missa vai reunir num simbolismo muito grande toda a realidade da nossa fé. Rezemos então agora com Santa Marina. Santa Marina, me proteja sempre na vida de todo e qualquer mal, que alguém porventura possa me desejar, me livre dos inimigos, de toda doença e de toda inveja. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje nos fala de um casal que decidiu sempre acrescentar no café da manhã frutas, para melhorar a sua alimentação, para melhorar o seu dia. E o marido é que geralmente fazia as compras. E ele então passou no mercadinho e foi procurar mamão, que é a fruta que eles tinham escolhido aquela semana, e ele procurou, os mamões estavam muito ruins e com muita dificuldade, garimpando, ele conseguiu encontrar 3 mamãezinhos, tipo aquele mamão papaya, mas sempre com algum defeitinho, mas eram os 3 melhores que ele conseguiu.
E assim fez, comprou os 3. No outro dia ele acordou cedo, geralmente ele acordava cedinho, preparava o café e saía para o trabalho, e a sua mulher levantava um pouco mais tarde. Ele então pegou mamão, cortou a metade, preparou, deixou a melhor metade que estava sem nenhuma feridinha para sua esposa, e ele comeu a outra metade que tinha alguns amassados, tal, jogou uma parte no lixo, aproveitou o que dava, tomou o seu café e foi embora. No dia seguinte, mesma coisa, partiu o mamãozinho na metade, escolheu a melhor metade, sem nenhum amassadinho, sem nenhuma ferida, deixou guardadinho para sua esposa, pegou a outra metade, comeu, aproveitou o que dava e foi embora. Percebeu que sobrou um mamãozinho que tinha alguns pontinhos pretos, uns amassadinhos, mas da mesma forma conseguia aproveitar bem uma metade. Contudo, no dia seguinte acordou a sua esposa primeiro. Ela se levantou antes dele, ele estava no banho, e ela então preparou o café, que ela tinha um compromisso. Ela cortou metade, comeu a sua metade e foi embora. Ele então, quando foi tomar o seu café, pegou a metade do mamão e percebeu que ele tinha ficado com a melhor metade. Não tinha nem um amassadinho. A sua esposa tinha comido a outra parte. E provavelmente fez o mesmo que ele. Tirou o que não servia, jogou fora e comeu o que dava. Ele se sentiu um pouco culpado. Falou, poxa, mas eu podia ter acordado mais cedo para que a minha mulher comesse a melhor metade. E quando lhe veio um pensamento, que não, que ela também merecia ter a oportunidade de fazer algo por ele, por amor. Da mesma forma que ele escolhia a melhor parte para ela, ela também podia fazer. Então, naquele momento, ele fez uma profunda reflexão sobre o casamento, sobre o matrimônio. Chega na conclusão que no casamento, nós sempre devemos oferecer para o outro a nossa melhor metade. Não apenas a do mamão, mas a nossa. Todos nós temos momentos, pensamentos, vícios, qualidades, melhores, piores. A nossa mulher, o nosso marido, né, o cônjuge, aquele que escolhemos, ou aquela que escolhemos para dividir a vida conosco, merece de nós a nossa melhor metade, sempre. Façamos isso. Saibamos oferecer para quem amamos o que temos de melhor e não deixar para ele o que sobra. Muitas vezes eu vejo casais que são super simpáticos com os outros e em casa, todas as dificuldades, oferece o que tem de bom para os outros. E para o que ama, ou aquele que você escolheu para viver, para ser pai, mãe dos seus filhos, o que sobra. Está errado. Não que a gente tenha que dar o que é ruim para os outros, não. Nós devemos trabalhar para nos melhorar constantemente, mas para aquela que amamos, nós devemos oferecer sempre o que tem de melhor em nós, a melhor metade. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.